Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, um domingo, dia 16 de julho de 2023, onde a palavra de Deus vai falar mais uma vez conosco. E vamos continuar nessa série de estudos sobre o Evangelho de João. E nós vimos no primeiro devocional sobre essa série que o Espírito Santo ele quer se revelar para nós e nos mostrar todo o seu poder, agindo nas nossas vidas e nos mostrando o sobrenatural na simplicidade na palavra. No segundo devocional dessa série, o Espírito Santo nos falou sobre um milagre, quando nós o ouvimos e partimos para a ação. Aí então nós enxergamos o milagre diante das nossas vidas. E no devocional de hoje, dessa série de devocionais a respeito sobre o Evangelho de João, esse maravilhoso estudo, o Espírito Santo ele vai falar para nós hoje sobre o bom pastor, sobre quem são as suas ovelhas e sobre a sua missão, a missão desse bom pastor. E é claro, o maravilhoso mandamento que ele deixou para nós a partir da ministração do seu evangelho. Então, hoje, o bom pastor e as suas ovelhas. Se você puder, em reverência à maravilhosa palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, curva a sua cabeça e vamos orar juntos. Maravilhoso Deus, é grandioso Pai, graças te damos, Senhor, pela magnitude da tua presença aqui conosco, pelo teu Espírito Santo. Pai, obrigado por mais essa maravilhosa oportunidade de abrir a tua palavra e ler, compartilhar dela e sobre a sabedoria vindo diretamente do teu Espírito Santo para que nós possamos entendê-lo. Pai, que a tua palavra possa entrar nas casas das pessoas, nos celulares, nos tablets, computadores e possa penetrar profundo no seu coração, Pai, no coração de cada uma delas. Remove as escamas, que possamos entender a tua palavra cada vez mais, a simplicidade dela e o quão sobrenatural ela é. Te agradecemos, Santo Deus, por mais esse maravilhoso dia de sol ou de chuva, em que o Senhor provê água para os seus passarinhos. E se o Senhor provê água para os passarinhos, quem dirá para nós que somos a tua perfeita criação? Santo Deus, perdoa os nossos pecados, que possamos estar em santidade diante de ti até a volta do teu Filho amado. Cuida de nós em mais esse dia, provendo o pão, a unidade do teu Espírito Santo em nós. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E se você puder abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 10, no versículo 10, você abre para fazer a leitura. Se você não tiver Bíblia aí com você na sua mão, não tem problema, eu já estou compartilhando aí na tela a palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu vou fazer é o que Jesus veio fazer por nós aqui nessa terra, né? E a resposta está aí, capítulo 10, versículo 10, e quem vai fazer a leitura para nós é a minha tia Jane. Então, tia Jane, pode ligar o microfone, por favor, e fazer a leitura para nós. Amém. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Amém. Glória a Deus. É simples, né? Isso. O evangelho, ele é muito simples. Jesus, ele veio para nos dar a vida, para que nós tenhamos vida. E não é qualquer tipo de vida, é que nós tenhamos vida em abundância. E o que é essa vida em abundância? A vida em abundância é ter carro, casa, é ter propriedade, dinheiro na conta, para dar dízimos e ofertas na igreja. É isso? Não! Errou! Você errou! Não é isso. Não é isso. Gente, falando sério. Falando sério. Deus, ele veio para nos dar a vida em abundância, para que nós tenhamos vida plenamente, vida eterna, uma vida apartada
apartada dos pecados, uma vida repleta do Espírito Santo, uma vida em um corpo incorruptível, uma vida eterna, junto com Cristo Jesus, junto com Ele, na Nova Jerusalém. É para isso que Deus veio a essa terra, para que através do sacrifício dele nós possamos ter isso, e não coisas. O evangelho, ele não se trata de ter coisas. Não há maior testemunho na vida de um homem, não há maior testemunho na vida do homem do que ele abrir a boca para falar que Deus entrou na sua casa e salvou a sua vida e da sua família. Não há maior testemunho do que esse. Carro, casa, propriedade, dinheiro no banco. Amém, irmão. Parabéns para você que tem. Utilize para abençoar a vida daqueles que não possuem. Amém. Mas esse não é o objetivo. Esses mimos que Deus nos dá são maravilhosos, mas esse não é o objetivo. O viver a vida abundante, o viver a vida plenamente é na glória. Nada do que esse mundo pode nos proporcionar se compara àquilo que Cristo fez por nós na cruz e aquilo que está preparado para nós. Tendo esse entendimento a partir de agora, vem a próxima pergunta. O que Jesus, o bom pastor, dá por nós, então? Já que o que ele veio fazer por nós é nos dar a vida eterna. É isso que ele veio fazer. Mas o que ele dá para nós? O que o bom pastor dá para nós? A resposta está logo em seguida. Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 11. O que está escrito no versículo 11, tia Jane? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Amém. O bom pastor, ele dá a vida dele pelas suas ovelhas. Ele enfrenta o que tiver que enfrentar. Lembra, Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o Golias, Davi enfrentou uma série de adversidades. Davi enfrentou. Cristo, ele enfrenta o maior inimigo das nossas vidas, a morte, Satanás. O nosso maior problema sempre foi a morte. Eu não estou falando da morte física, eu não estou falando de você morrer. Sabe lá Deus quantos anos você vai viver, se você vai viver até seus 120 anos, seus 150 anos, se você vai morrer aos 87. Eu não estou falando da morte física. Não é sobre essa morte física que a gente está falando aqui, é sobre a morte espiritual. E foi para isso que o bom pastor veio, é para isso que Jesus veio, para resolver o problema que nós não conseguiríamos resolver nunca, jamais. Certa vez eu fui comprar uma fiação numa loja de material de construção e tinha a balconista lá conversando com, eu acredito que um cliente, e o cliente falando dos problemas, e a mulher disse, só não tem problema para a morte. É claro que eu, ouvindo isso, não fiquei calado. É óbvio que ao ouvir isso eu disse, epa, alto lá. Você acredita em Jesus Cristo? Ela disse, acredito. Então, se você acredita que Jesus Cristo, você acredita então que ele vai voltar. E se ele vai voltar, ele vai ressuscitar os mortos. Então, entenda, até para a morte há solução, porque Cristo deu a solução para a morte. Ele resolve o problema da morte através da sua morte. E ele ressuscita para resolver o problema da morte. O nosso Deus, ele é maravilhoso para isso. Ele usa a notícia de morte para trazer a vida. Perceba, um dos maiores testemunhos que eu carrego na minha vida é exatamente isso. Quando a minha mãe foi acometida de um câncer de mama, nós, na família, vimos aquela notícia como uma notícia de morte, porque é assim que toda pessoa que é acometida dessa terrível doença ouve a notícia que ela vai morrer. E quando? Ninguém sabe, amanhã, mês que vem, e que vai sofrer muito com quimioterapia e com radioterapia. A notícia é ruim, é péssima, não é boa. Mas foi essa notícia que fez ela fazer um tratamento aqui em Fortaleza. Foi com essa notícia em que ela foi fazer, durante o seu tratamento, as unhas numa manicure, aqui em Fortaleza, que ela reside no interior do estado do Ceará, em Camusim.
E naquele momento a manicure falou a respeito de uma congregação em que era pregada a palavra, pregado o evangelho, o arrependimento dos pecados, pregado verdadeiramente a verdade. Eu e a minha esposa nos unimos em unidade, fomos para a igreja, lá nós aprendemos sobre o perdão, nós nos perdoamos, a minha família foi tratada pelo Espírito Santo, houve salvação da minha casa. Houve salvação na minha casa. E Cristo foi tão bom com a minha família que ele usou a notícia de morte que a minha mãe recebeu para me proporcionar a salvação para minha família, para mim e para minha família. E ele foi tão maravilhoso, tão gracioso, tão misericordioso que ele ainda curou a minha mãe do câncer. A minha mãe hoje é curada desse mal. Hoje ela é viva, tem sua casa, tem suas coisas, tem sua família, vive uma vida hoje nos braços, nos átrios de Deus, também aceitou Cristo como o Senhor e seu Salvador, se batizou, desceu as águas. Irmão, olha o que é que Cristo faz, ele usa a morte para vencer a morte, para trazer a vida e vida eterna, e é sobre isso aqui que Cristo está falando. Aqui em João capítulo 10, versículo 11, é Jesus falando. Eu sou o bom pastor, é Jesus aqui dizendo que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, porque quando ele vai para a cruz, ele entrega a vida dele lá na cruz, ele entrega e ele morre para nos proporcionar a vida eterna. Ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício que nem eu, nem você, nem homem nenhum conseguiria fazer. E é isso que Deus dá por nós. Então você sabe o que é que Jesus veio fazer. E agora você sabe o que é que Jesus faz por nós, o bom pastor. Agora, você como ovelha, o que Jesus dá às ovelhas que o seguem? O que Jesus dá às ovelhas que o seguem? Para quem o segue? A resposta também está no capítulo 10. João, capítulo 10, só que nos versículos 27 e 28. Amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém. Irmão, entenda uma coisa. Se você é ovelha de Cristo, a ovelha, ela conhece o som da voz do seu pastor. A ovelha conhece o som da voz do seu pastor. E Jesus conhece quem são suas ovelhas. Ele conhece cada ovelhinha dele. Ele sabe aquela ovelhinha que tem uma manchinha, aquela ovelhinha que tem um ouvidinho caidinho, aquela ovelhinha que tem um dedo a menos. Jesus conhece cada uma das suas ovelhinhas. Ele sabe quem são. E as suas ovelhas o conhecem. E por o conhecerem, as suas ovelhas o seguem. Seguir a Cristo. Quando nós seguimos a Cristo, Jesus nos dá a vida eterna. É simples, sabe? É igual somar 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, não tem outro resultado. 1 mais 1 é 2, não é 3. E quando isso acontece, quando eu sigo a Jesus, que ele me dá a vida eterna, nós jamais vamos perecer. Por que que jamais nós vamos perecer? Sabe por que que a gente jamais vai perecer? Está aqui a resposta. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém, irmão, não tem mal que vai arrancar você das mãos do Senhor, nosso Deus. Não tem mal, não tem profundidade, nem altura, nem largura, nem nada que nos separe do amor de Cristo. Não tem, não há, é impossível, não dá. Não dá. Ninguém nos separa, nós não nos perdemos se nós o seguimos. Se nós o seguimos. Então agora você sabe o que é que Jesus veio fazer por nós.
Você sabe o que é que Jesus, o bom pastor, dá por nós? Você sabe o que é que acontece com aqueles que seguem Jesus? E o que acontece com aquele que crê em Jesus? O que acontece com aquele que crê? Evangelho de João, capítulo 11. Capítulo 11, do versículo 25 e o versículo 26. O que acontece com aquele que crê em Jesus? Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Eita, Amém. que pergunta que Jesus te fez agora, né? Você crê nisso? Isso é uma pergunta feita para você. Você crê nisso? Se você crê nisso, então você crê que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a vida. Jesus é a própria vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz isso, ele declara, está escrito, foi lido agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso é uma loucura para quem está aí no mundo perdido. E quem vive e crê em mim, ó, e quem vive e crê em mim, não é só crer, é viver nele. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não existe a condenação sobre nós. A ira de Deus não está sobre nós quando nós vivemos e cremos em Cristo Jesus. Que promessa linda, maravilhosa. Olha, iniciar um domingo ouvindo uma palavra dessa, vindo do próprio Deus, de Jesus Cristo. Qual é a resposta para a pergunta que ele faz para você? Você crê nisso? Irmão, eu creio, amém, glória a Deus por isso. Tenho certeza absoluta que eu vou me encontrar com Cristo na glória. Quando ele voltar, eu vou estar lá no céu com ele olhando e eu quero abraçar ele, dar um abraço maravilhoso nele. E ele vai botar a coroa na minha cabecinha aqui e vai dizer assim: entre, meu filho, entre aqui no gozo do seu pai. É o que eu vou ouvir, tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, não é porque eu sou arrogante, eu sou prepotente, não, 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 não é isso. Não é isso. É porque eu sei quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei que a minha família está nos átrios de Deus. Eu sei disso. Jesus cuida de mim o tempo todo, o tempo todo, o tempo inteiro ele cuida de mim, o tempo todo. Ontem eu fui evangelizar um irmão, abri a geladeira aqui da minha casa e estava lá. Aí eu disse, Senhor, tem uma fruta, eu vou dar um jeito de trazer. Fui evangelizar, fui discipular o irmão. Quando terminei o discipulado, o irmão traz um saco cheio de. Era banana, era laranja, era goiaba. Eu vou dizer o quê? Que é coincidência? Irmão, pelo amor de Deus. Eu pedi, Deus foi lá e me deu. Que cuidado maior eu posso falar que Deus tem por nós? Deus tem por nós o cuidado, Deus não deixa faltar nada na nossa vida, nada, irmão, nada, nada. E como que Jesus ele demonstra a sua grandeza? Eu acabei de responder, mas vamos ler na Bíblia. Vamos ler na Bíblia. Como que Jesus demonstra a sua grandeza? Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 38 ao 44. Poderia ser do 35. E Jesus chorou, mas vamos ler do 38. Pode ler, tia Jane. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe:
Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes: Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Amém. 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 O versículo 35 desse capítulo 11 é o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Ele chora porque ele se importa com nós. Ele chora porque ele sabe do poder destrutivo que o pecado tem de afastar-nos da sua presença. Ele chora por nós porque ele se importa conosco. Ele ficou comovido ali com os familiares de Lázaro, vendo que Lázaro estava morto. E Jesus, ele olha para todo mundo e todo mundo ali olhando para o problema e não vendo ele como a solução. Jesus fala, a gente acabou de ler, eu sou a ressurreição e a vida. Nós acabamos de ler anteriormente. Jesus é a solução dos problemas. E ele se importa conosco. E então Jesus faz uma oração aqui, e nessa oração é uma oração tão simples. Jesus, ele não pede poder de Deus. Deus, me dá poder para me ressuscitar Lázaro. Não. Jesus, ele ora para Deus e diz: Senhor, que eles acreditem em mim. Que isso seja feito para a tua glória. E ele vai e fala: Lázaro, sai. E Lázaro ressuscita. Tudo para quê? Para que creiamos nele. Para que creiamos que ele foi enviado pelo próprio Pai. Para que nós possamos acreditar, para que nós possamos ouvir, assim como ele é ouvido por Deus, pelo seu próprio Pai. Foi o Pai que enviou Jesus. E é Jesus que se entrega na cruz por nós. Duas decisões iguais. Duas decisões iguais. Então, Deus, ele demonstra, Jesus, ele demonstra sua grandeza e poder através desses milagres. Sabe, a gente pede, Jesus nos dá deliberadamente porque ele nos ama, não é porque a gente merece. O que eu recebi ontem lá na casa do irmão não foi porque eu mereci. É porque Jesus me ama, ele cuida de mim. Assim é com cada um de nós. E o que tem que fazer a pessoa que quer servir a Jesus? O que é que ele vai receber, essa pessoa que serve Jesus? Uma pessoa que dedica seu tempo a servir Jesus, a olhar para o outro irmão. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Pode ler para nós, Tia. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. A quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E como que eu sirvo Jesus? Uma das formas é amando o meu próximo.
Uma das formas é cuidando do meu próximo. É tendo paciência com quem não merece ter paciência. É perdoando com quem não merece o meu perdão. É servir uns aos outros, amar uns aos outros. Isso é servir. É você ver um irmão passando por necessidade e ajudar de alguma forma. Isso é servir a Cristo também. Também. O que acontece se acreditarmos em Jesus? E o que acontece se nós não acreditarmos em Jesus? O que acontece se e não? Está logo em seguida. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35 e 36. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Amém. Amém. Olha só o que acontece, né? Para quem acredita e para quem não acredita. Para quem acredita, vai estar em luz. Nós vamos ter a luz, nós vamos ser luz, sal nessa terra. E para quem não acredita, é o contrário. Irmão, se a gente não está com Jesus, a gente espalha. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou você está do lado de Jesus ou não está. Ou você é dele, ou você é do inimigo. Não tem meio termo. Ah, eu estou em cima do muro. Você está em cima do muro indeciso, irmão. Pode ter certeza que você está do lado de lá já. Você está do lado de lá. Ou você crê ou você não crê. É sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem meio termo. E para que foi que Jesus veio a esse mundo? Jesus veio para quê? Ah, Joyce, você já respondeu lá no início. Não, não. Evangelho de João, capítulo 12, versículo do 44 ao 50. 12, do 44 até o 50. Amém. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai o tenho dito. Amém. Amém. Jesus, ele não veio para esse mundo para condená-lo. Existe um juiz para isso, como o próprio Jesus fala. Jesus, ele veio a esse mundo para salvá-lo. É desejo do coração de Deus que todos possam ser salvos.
mas infelizmente não é da vontade das pessoas, a maioria delas. E quando ele vier, a própria palavra fará isso, o próprio Deus fará isso. Então, esse cuidado que nós devemos ter no serviço para o nosso Deus é precioso para Deus. É precioso uns para com os outros. Irmão, ser cristão é olhar para o próximo, não é olhar para o seu próprio umbigo, não. Ser cristão é você abrir mão, muitas das vezes, de quem você é. Ser cristão é você ter de repente, uma posição social e não utilizar disso para tirar vantagem, mas para servir o próximo. Olha só o que Jesus ele nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 13. Como que nós devemos tratar os demais? Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 12 ao 17. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Bem-aventurados se a fizertes. Amém. Bem-aventurado se você fizer isso. Aqui na minha tradução é felizes, né? Significa bem-aventurado. Se você fizer, se as praticarem. Se a praticar o quê? O cuidado para com o próximo. Jesus fala, olha, vocês me chamam de mestre, e vocês me chamam de senhor. E com razão, porque eu sou o mestre, eu sou o senhor, eu sou o bom pastor, eu sou o sumo sacerdote, eu sou o rei, eu sou o próprio Deus. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, sendo Deus de vocês, eu lavei os pés de vocês, me colocando em uma posição de ministro, de servo do servo, me coloquei numa posição abaixo, inferior à de vocês, o que é que vocês acham que vocês têm que fazer também pelo próximo? Se vocês que não são servos, vocês que não são senhor, vocês não são senhor, vocês não são Deus, vocês não são. E eu que sou o teu Deus, eu fiz isso, lavei vocês, me coloquei abaixo de vocês. Vim aqui para morrer por vocês. O que é que vocês acham que vocês têm que fazer? Ah, eu não sei, não estou entendendo. Irmão, você não está entendendo porque você não quer. É porque você não quer, por isso que você não está entendendo. Não é porque não está bem explicado, não. Se Deus desce, vem dos céus para cá, se faz servo, lava seus pés, se coloca numa posição de humildade abaixo de você, você tem a obrigação de fazer igual, ou até mais. E Cristo ainda fala. Agora, se você sabe disso tudo que eu estou explicando, bem-aventurado, feliz você, se você praticar isso. Entendeu? O que é o cuidado para com o próximo? O cuidado para com o próximo, muitas das vezes, é você abrir mão daquilo que é seu em função do amor ao próximo. Ou não foi isso que Jesus fez? Ele deixou de lado o céu, a comunhão com o Pai, ele abdicou da comunhão com o Pai para ser abandonado da cruz por amor a mim.
por amor a você. Isso não foi um sentimento, isso foi uma decisão. Ele decidiu isso. O amar ao próximo é uma decisão. Sabe aquela sensação de, ai, minha vontade é de pegar e esganar. A minha vontade de pegar e dar um pé na bunda. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou amar. Outro dia eu estava chegando aqui da igreja, domingo passado. Tava chegando na igreja, é minha esposa falando, ó, fulano de tal não vem, fulano de tal não vem, mas pediu um prato de comida para dar um prato de comida. A gente fez um sacrifício aqui, fez uma feijoada. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, rapaz, a minha vontade era de não dar. Por que que não vem? Aí não veio por causa de um monte de coisa, arrancou no coração um monte de coisa e não veio. Mas queria o prato de comida, a minha vontade era de não dar. Eu falei assim, pai, não vou dar prato de comida para ninguém não. Aí eu disse assim, ô Jesus, meu pai, eu disse, que besteira essa minha. Aí eu desci do carro, entrei na cozinha, peguei no braço da minha esposa, puxei ela assim, me perdoe. Você está certa e eu estou errado. A gente tem que amar. Faça o melhor prato de comida, melhor quentinha e dê. E foi o que a gente fez. Fez o melhor quentinha, pegou o melhor pedaço que tinha, fez a melhor quentinha e deu. Não merecia. Mas essa é a decisão. É isso que Deus quer que a gente faça. E se eu sou um filho obediente, irmão, eu tenho que fazer, é minha obrigação, eu sou filho obediente. E eu faço isso não é por obrigação à palavra de Deus, é porque eu amo ele. Eu o amo. E por amar a Deus, eu obedeço. Eu abro mão da minha razão, porque eu tinha razão. Eu abro mão da minha razão em função do próximo. João 13, João capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, tia Jane, por favor. Amém. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. 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 Glória a Deus. Irmão, a minha vontade não era de fazer, não era de dar nem o macarrão, não. Mas não foi macarrão para ele. Foi uma feijoada cheia de coisa gostosa dentro. Foi o melhor que tinha. Eu abri mão do meu eu, da minha razão. Eu abri mão daquilo para servir. É isso que Cristo quer que cada um faça. De repente você está na sua razão, mas você ama Deus? Por amor, você ama? Você ama Deus? Se você ama Deus verdadeiramente, você abre mão da tua razão para ajudar o próximo. Você abre mão daquilo que você é. Você abre mão daquilo que você sabe que é o certo. O que é o certo? Na sua visão. É isso. Então pronto. Você abre mão daquilo por amor a Deus, para ajudar o próximo. Não porque ele merece. Você acha que nós merecemos o sacrifício de Cristo na cruz? Você acha que você merece? Não, irmão. A gente não merece, não. O que a gente merece é o que nós merecemos da parte de Deus, sabe o que é? Que ele abra o chão agora, a gente desça e vai parar lá no inferno, queimar o resto da vida. É isso que a gente merece. O que nós merecemos é isso. Mas a misericórdia de Deus, o amor dele, a graça é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande, que Cristo vem, morre, ressuscita e ele vai levar para toda a eternidade as chagas dele aqui nas mãos dele aqui, ó, nos pés. O furão aqui na costela, as marcas aqui nos açoites, todas essas marcas aí pro resto da vida. O resto da vida não, por toda a eternidade, né?
para que nós nos lembremos de todo o sacrifício que foi feito na cruz, para que nós não nos esqueçamos nunca jamais. Isso é amor. Abrir mão da sua razão em função de amar. Isso daí não é emoção. Isso é uma decisão. Não é emoção, é decisão. É diferente da paixão da escola. Quem foi que nunca se apaixonou pelo professor do colégio, pela professora? Vixe. Foi que nunca se apaixonou por um adolescente lá no colégio, depois passa. Isso é paixão, é emoção. Amor é uma decisão. Eu decido amar todo dia o meu próximo, sem que ele mereça. É isso que me faz cristão. E quando eu pratico essas coisas, aí as pessoas vão ver que eu realmente sou um discípulo de Cristo. É o que foi lido agora aí. É o que o próprio Jesus nos fala. Você é cristão? Então pratique o amor. Deixe de olhar para você e olhe para o seu próximo. E lembre, não é por mérito dele, não. Não é por mérito dele. É porque você ama Deus. É por isso. Sempre. É por você amar Deus, não é por mérito. Amém? Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos, em unidade. Poderoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento em unidade diante de Ti. Obrigado, Pai, por nos amar tanto. O Teu amor é tão grande que nos constrange. O Teu amor é imensurável. A gente não tem como calcular a medida. Não dá. Não dá, Pai. Obrigado, Senhor, por esse amor. Por Senhor ter se entregue na cruz do Calvário por tantas pessoas que não merecem. Por estupradores, assassinos, traidores, desobedientes, caluniadores, amantes de deleites, homofóbicos, prostitutos, ladrões, viciados, pessoas que se arrependeram, pediram perdão e hoje tem na sua mão a possibilidade da salvação, da vida eterna através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tem o seu nome escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Paizinho, cuida de nós. Provê o pão de cada dia para nós, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nos guarda, nos protege e ilumina. Resplandece a luz do Teu rosto sobre nós, Pai, para que nós possamos ser iluminados diariamente, que as nossas decisões sejam as Tuas decisões. Cuida de nós nesse domingo, Pai. É o que nós oramos e Te agradecemos, e que acima de tudo seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Amém. Amém.